cara falou? O cara falou o seguinte: um carregador em um depósito empurra uma caixa de 20 quilogramas que inicialmente estava em repouso num piso horizontal. Ponto. Então, o que que ele fez? Minha caneta acabou a tinta aqui, deixa eu trocar. Um carregador empurrou uma caixa, estava num piso horizontal. Aqui a caixa. O carregador veio aqui, que é uma pessoa, empurrou. Ele fez uma força. Ele vai empurrar essa caixa. Então, para colocar em movimento, F é 30. Nós já comentamos isso no passado. Agora, para manter o movimento da caixa, não é mais necessário uma força 30. É necessário uma força de 20 newtons. E ele falou no texto para manter o movimento com velocidade que é constante. Beleza? Então, o que que eu tenho que tomar um cuidado? Eu tenho quem aqui? Eu tenho peso e eu tenho normal. Por que que será que foi difícil eu colocar a caixa em movimento, hein? Para empurrar uma caixa pesada. Por que que ela não se moveu se eu tenho essa força F? Por que que ele teve dificuldade de mover essa caixa? Isso. A massa da caixa, 20 quilogramas. A gravidade puxa essa caixa para baixo, formando um peso alto. Essa normal vai ser alta. Como a força de atrito está aqui no sentido contrário, e a força de atrito é μ vezes a normal, como eu tenho uma normal alta e para calcular o atrito eu preciso da normal, eu preciso fazer uma força maior para vencer o atrito estático. Estático é aquele que quando estava em repouso. E dinâmico ou cinético é aquele atrito de movimento. Então, o que o cara falou no texto, no item A, que não tem nada a ver com a aula de hoje? Determine os coeficientes de atrito estático, quer dizer, quando o corpo estava parado, e cinético, entre a caixa e o solo. Estático e cinético, que é a mesma coisa que dinâmico. Então, primeiro eu vou fazer o estático. O estático é quando o corpo estava em repouso. Se o corpo estava em repouso, a força F é igual à força de atrito. Essa força F é igual à força de atrito no máximo, já que o peso e a normal se anulam. Tá? Então, o que que seria? Essa força F, ele falou que é 30. Olha lá. Ó. Para colocar em movimento, eu precisava de 30. E a equação do atrito? μ vezes a normal. Força de atrito é μ vezes a normal. Eu vou ter que calcular a normal. A normal, ela é igual ao peso. As duas se anulam aqui, ó. E o peso é mg. O m é 20 quilos. Não vai me confundir peso com massa. O m é 20 quilos e o g é 10. Então eu tenho um peso de 200 newtons. Ó, vira aqui de novo. Se o peso é 200 newtons, a normal, que é igual ao peso, é 200 newtons. Volta aqui. 30 é igual a μ vezes 200. Esse μ, que é a letra grega mi, que parece um uzinho, é o coeficiente de atrito estático, porque eu usei a força que eu precisei tirar o corpo do repouso. Ó. Passo 200 dividindo, ficaria 30 dividido por 200, que dá 0,15. Ainda dentro do item A, ele quer o cinético. Cinético também conhecido como dinâmico. Aí já não é repouso mais.
aí é para manter o corpo em movimento. E para manter o corpo em movimento, o F não está valendo mais 30, o F está valendo 20. Então é só jogar 20 no lugar do 30. 20 é igual a μ vezes a normal. 20 é igual a μ vezes 200. Ou seja, agora ao invés de 30 é 20. Isso dá 0,1. Vamos fazer bonitinho aqui? Vamos separar com ponto e vírgula. μ é igual a 0,1 para eu dar como resposta já. Então, o coeficiente de atrito cinético, o atrito de movimento é sempre menor, ó, 0,1 e o atrito de repouso 0,15. Então, quando a gente coloca alguma coisa em movimento, é mais fácil a gente manter o movimento do que iniciar de novo. Por isso que muitas vezes vocês estão empurrando uma coisa pesada, alguém fica falando para você, não para não, não para não, não para não, vai, força, força, não para. Porque se parar, vai ter que começar tudo de novo. Na hora que você estiver empurrando, vai ter que começar tudo de novo, vai ter que fazer a força grande para depois diminuir de novo. Beleza, moçada? Qual o trabalho que o cara está fazendo no item B? Durante 5 metros. Então, no item B, ele quer o trabalho do carregador. O carregador não faz força de atrito. O carregador não faz peso, né, normal. O carregador faz uma força F. Então, ele quer o trabalho do carregador fazendo essa força F. FD cosseno de θ. O F é a força do carregador. Quanto que eu ponho? Eu ponho 30 ou eu ponho 20? Então, essa força que eu vou colocar aqui, ó, tem que ser 20, porque durante esses 5 metros teve um deslocamento. Então, o corpo não ficou em repouso. A física é cheia de peguinha, né? Aqui, ó. 30 quando estava em repouso, 20 quando houve o deslocamento. Cosseno de quanto? A força que está fazendo aí vai formar um ângulo com o deslocamento. A força que o carregador está fazendo é para lá. A força de atrito é ao contrário. Para lá é o deslocamento. Se ele está empurrando a caixa para lá, então no mesmo sentido, 0 graus. Cosseno de 0 graus que vai dar 1. O cara, nesses 5 metros que ele empurrou a caixa, ele usou uma energia de 100 joules do corpo dele sobre a caixa. Então, ele transferiu do corpo dele para a caixa, ele fez a força, então ele consumiu 100 joules de energia. É como se você estivesse numa academia, arrastando peso lá para cima, para baixo, deslocando o peso. Então, é você que faz a força, você consome essa energia. Aqui o cara consumiu 100 joules de energia. No item C, ele pergunta qual seria o trabalho realizado pelo carregador se a força horizontal aplicada inicialmente tivesse intensidade 20 newtons. Se a força aplicada inicialmente tivesse 20 newtons, quer dizer, uma força de 20 newtons antes. O que significa isso? O corpo não ia se mover, porque eu preciso de 30 para fazer o corpo andar. Para tirar ele do repouso, eu preciso aplicar 30. E 20 newtons antes, não é depois do movimento. Ele falou 20 newtons inicialmente. A palavra inicialmente aí está mudando o sentido do texto. 20 newtons era menor que 30, então eu não conseguia ainda mover o corpo. Então eu apliquei 20 newtons e o corpo não moveu. Quer dizer, ainda o deslocamento é 0, ainda ele permaneceu em repouso. Se o deslocamento é 0, se esse deslocamento aqui é 0, eu vou multiplicar todo mundo por 0. Esse deslocamento vai ser 0, ó, porque 20 newtons não foi suficiente para mover o corpo. Ô, professor, mas 20 newtons ele não está em movimento.
Tá, mas antes você teve que aplicar 30. Então ele falou, inicialmente, se eu tivesse aplicado 20, inicialmente é no início. Se eu tivesse aplicado 20, o corpo não ia se mover, o deslocamento dele é zero, porque eu preciso de 30 para ele se mover. Então por isso que eu vou multiplicar todo mundo por zero. Então não interessa o ângulo, não interessa a força, o trabalho é zero. No item C, meu trabalho é zero. Os exercícios são difíceis, né, pessoal? Tem que pensar no que o cara está falando no texto. Cheio de probleminhas o texto, né? Cheio de peguinhas. Pode fazer? Vamos lá. Olha só. Em 1751, um meteorito de massa 40 quilos caiu na Terra, penetrando o solo a uma profundidade de 1,8 metros. Foi quando chegou o super-homem, né, na Terra. Esse meteorito aí era o super-homem, quando ele chegou na Terra. Mas o super-homem morreu ano retrasado, né? Então, investigações sobre a força resistiva do solo nas vizinhanças da colisão mostraram que seu valor foi de 5 vezes 10 a quinta newtons. O meteorito chegou à superfície da Terra com uma velocidade aproximada de... Putz, presta atenção, pessoal. Olha só. Aqui está a superfície da Terra. O meteorito vai bater nessa superfície da Terra. Só que quando ele chega na superfície da Terra, ele tem uma velocidade. A hora que ele bate na superfície da Terra, ele vai fazer um baita de uma cratera. E vai penetrar. A partir daqui, o deslocamento dele vai ser de 1,8 metros. E a força que fez esse meteorito parar foi quem? Ele falou no texto. Uma força resistiva do solo nas vizinhanças da colisão mostraram que o valor da força foi de 5 vezes 10 a quinta newtons. A força que o solo aplicou para segurar esse meteorito, ó, 5 vezes 10 a quinta newtons, o solo aplicou uma força ao contrário, porque se ele tivesse aplicado a favor, o meteorito estaria atravessando a Terra até hoje. Então esse solo segurou com uma força de 5 vezes 10 a quinta newtons. Como ele tinha essa velocidade trazia uma quantidade de energia, porque trabalho é joules. Se eu calcular o trabalho aqui, olha só, essa força é 5 vezes 10 a quinta. O deslocamento foi de 1,8 metros, ó, deslocamento. E o cosseno? O cosseno aqui é de 180, pessoal. O cosseno aqui está no sentido oposto. Por que o cosseno é de 180? Porque o deslocamento está para baixo e a força está para cima. Contrária, é menos 1. Na hora que você multiplicar tudo, 5 vezes 1,8 dá 9 vezes 10 a quinta negativo. Então essa força atua como se fosse uma força de atrito. 9 vezes 10 a quinta negativo. Isso vai virar um calor que você nem imagina. O atrito com o solo, isso vira um calor, chega até a dar uma explosão. Então ele perguntou qual era a energia cinética, não, qual a velocidade, mas se eu tenho a energia cinética, é justamente essa energia cinética que perdeu. O movimento, quem segurou esse movimento? Essa força, e essa força realizou esse trabalho. Essa energia foi perdida. Que energia? Aquela que ele tinha. Se deu um trabalho negativo, porque ele perdeu esse tanto de energia.
Então, era essa que ele tinha. Olha lá a fórmula da energia cinética. Essa energia é a que ele tinha. 9 vezes 10 à quinta. Se ele realizou esse trabalho para parar o meteorito, então esse trabalho fez ele perder todo o movimento que ele tinha. E movimento é energia cinética. Por isso que joules continua sendo joules. A massa é 40. 40? Quanto que era? Eu esqueci a massa, hein? 40 quilos. 40 dividido por 2, V quadrado. Sem choro e sem vela. 9 vezes 10 à quinta é igual a 20V ao quadrado. Aí ferrou, hein? Aí ferrou. E agora? O que a gente vai ter que fazer? Hein, pessoal? Tem que fazer essa conta aqui, ó. Passa esse 20 aqui dividindo. Vai ficar V ao quadrado é igual a 9 vezes 10 à quinta, dividido por 20. Ixi. E agora? 9 dividido por 2 dá 4,5. Por 20 dá 0,45. 0,45 vezes 10 à quinta. 0,45 vezes 10 à quinta. 10 à quinta é 100 mil. Zero 45 vezes 10 à quinta. Daria 45 vezes 10 à terceira, 45 mil. Raiz de 45 mil. Ai, professor, não sei fazer isso não. Beleza, se o exercício terminasse assim, você já poderia falar isso em metros por segundo e racionalizar. Tá? Vai ter que procurar uma alternativa que dê um valor próximo de 450 mil aí, porque ele deu várias velocidades. Ele deu... Cadê as alternativas? Ele deu 202. 202. Ele deu 212. O que mais ele deu? 232. Quer dizer, você vai ter que ir testando a alternativa A. Ela ao quadrado dá isso? Isso aqui ao quadrado dá isso? Qual que ao quadrado vai dar esse número próximo? Por quê? Porque a raiz desse número vai ter que dar um desses valores das alternativas. Aí você vai ter que testar uma por uma. Uma por uma. Para saber qual que vai dar. Tá? Vamos testar. A gente tem 4 minutos ainda, é só abrir a calculadora. A primeira alternativa seria 202. Então vamos fazer 202 vezes 202. Dá 40.804. 202 não é. Vamos fazer 212. 212 vezes 212. 44.944. O 212 ao quadrado dá 44.944. Se eu fizer o 232, vai passar muito. Quer ver o 232? 232 vezes 232 dá 53 mil. 53 mil passou demais. Então, esse número aqui é aproximadamente, né? Então, 212. Tá? Então, essa velocidade, pelos testes, aproximadamente 212. Alternativa B. Ou seja, o que eu quis dizer com você? Que todo o trabalho para frear um corpo, frear, segurar um corpo, é tirar a energia cinética que ele tinha. Mas por que energia cinética? Porque velocidade é metros por segundo. Energia cinética é joules. Então esse trabalho aqui perdido é justamente aquele que a força contrária resistiu para segurar o movimento do corpo. Quando você freia, por exemplo, um carro a 100 km por hora, você freia, todo o trabalho do freio é igual à energia cinética que ele tem, igual ao movimento que ele tinha.
Como o trabalho é energia, eu só posso igualar com a energia. De quem? De movimento. Por isso que eu associei. Então, o que eu fiz? Eu fui até o final. O que é o final? O solo trabalhou para segurar. Tá aqui. Segurar o quê? O movimento do corpo. E movimento é energia. Por isso que eu fiz joules igual a joules. Entenderam, pessoal? Então, todo o trabalho para frear é a energia cinética do corpo. Iniciar a nossa aula agora. Bom, hoje nós iremos iniciar a aula com potência mecânica, pessoal. Tá? O módulo 20, nós vamos calcular a potência mecânica. Potência mecânica, é lógico que a gente está estudando mecânica. Ah, e potência elétrica lá em eletricidade? A potência mecânica nada mais é do que, primeiro, potência. Aí que a palavra está dizendo, o pessoal fala assim, potência, né? Pensa no chuveiro. O chuveiro hoje é o vilão no consumo de energia elétrica da tua casa. Gente, no chuveiro, a água não fica nem um segundo lá dentro. Ela cai por gravidade e de fria ela já sai quente em menos de um segundo. Em menos de um segundo, uma quantidade de água tem que receber do chuveiro calor. Então o chuveiro está ligado na energia elétrica. O chuveiro trabalha para você. O chuveiro realiza um trabalho. Ele transforma energia elétrica em energia térmica. Só que é muito rápido. A velocidade com que uma forma de energia é transformada em outra é muito rápida. Por exemplo, essa caneta caindo aqui, ó. É diferente dela cair aqui, ó. No segundo estágio que eu lancei é mais rápido. Eu transformei essa energia mais rapidamente. Então eu tenho mais potência, porque potência é uma medida da rapidez. Medida da rapidez com que um trabalho é realizado. Medida da rapidez com que um trabalho é realizado. Então é uma velocidade, moçada. Uma velocidade com aquele trabalho se realiza. E medir velocidade, pessoal, presta atenção. Toda vez que eu falo em velocidade, todo mundo lembra ΔS e ΔT. Ué, velocidade é uma rapidez, mas é uma rapidez do deslocamento. Rapidez é dividir pelo tempo. Opa! Então, potência é uma rapidez do quê? Olha lá. Se o tempo é pequenininho, eu estou dividindo alguma coisa aqui por um número pequeno. Se o tempo é pequeno no denominador, a resposta vai ser grande, porque se eu dividir por um número pequeno, a resposta dá alta. Se eu dividir por um número muito grande, a resposta vai dar pequena. E esse número muito grande aqui é o tempo. Se o tempo é muito grande, é porque eu fui lento. Pronto. Rapidez do trabalho. Então, nessa aula, o que vocês têm que aprender a lidar? Que potência depende do trabalho. E qual trabalho? O trabalho que ele estiver fornecendo para vocês. E vocês já aprenderam a calcular trabalho na aula anterior. Tá? Então, por isso que para resolver exercício de potência, você precisa saber calcular trabalho, que seria quantos joules por segundo. Isso surgiu na Revolução Industrial Inglesa. James Watt. Watt foi um precursor da Revolução Industrial Inglesa, ou seja, um dos criadores das máquinas térmicas. Aprender a transformar
vapor de água em movimento. A água ferveu, gerou vapor, então por isso que eles punham lenha para ferver a água na caldeira da máquina, por exemplo, uma máquina industrial, um trem, um barco, e girava uma hélice para gerar movimento. Então, em homenagem a ele, chamou-se de watt. O pessoal chama de watts, mas a gente fala watt aqui no Brasil, né? Potência de tantos watts, quer dizer, quantos joules por segundo foram transformados. Por exemplo, 10 watts, 10 joules de energia a cada segundo. 500 watts, eu estou gastando 500 joules de energia a cada segundo. Gente, um chuveiro, em média, no inverno, olha só, 5.500 watts. Ele daria 5.500 joules por segundo. A cada segundo, olha o consumo de energia no chuveiro. O medidor de energia elétrica lá na frente da sua casa, que é o relógio, estava assim. Você ligou o chuveiro, ele começa. Gira muito rápido para medir essa energia. Então, o que você tem que ter como estimativa? Essa tal velocidade de transformação de energia que é o trabalho. Então, o que eu quero revisar com vocês aqui? Vocês aprenderam algumas maneiras de se calcular o trabalho. Qual foi a primeira? A primeira forma que vocês aprenderam para calcular o trabalho? Trabalho da força resultante. E trabalhar é foda. Isso em joules. Força vezes o deslocamento. Essa é força resultante. Depois a gente aprendeu a trabalhar, ou seja, a calcular o trabalho de uma força que não é resultante. Uma força que é atuante. O trabalho daquelas 5 forças que vocês aprenderam. Peso normal, tração, força elástica e força de atrito. Que era F, D, cosseno de θ. F de cosseno de θ, onde o θ é o ângulo formado entre a força que você está calculando o trabalho e o deslocamento. Θ vai ser o ângulo entre a força e a direção do movimento do corpo. Essa força pode ser inclinada. Então, essa força pode ser o peso, pode ser a normal, pode ser a tração, pode ser a força elástica, pode ser a força de atrito. O que mais vocês aprenderam como terceira maneira de se calcular o trabalho? Quando a minha força ela não tem um valor constante, quando a força é variável em função do deslocamento. Ó. Força variável. Eu não tenho um valor fixo dessa força para colocar nesse deslocamento. Então, eu não posso colocar qualquer valor aqui. Você começa com uma força 10 e termina com uma força 50. Eu não posso colocar 10, eu não posso colocar 50. Esse deslocamento, ela mudou de valor. Por isso que a gente usa o método gráfico, né, pessoal? Quando essa força ela é variável, ele tem que dar um gráfico dessa força com o deslocamento e montar o gráfico aqui. Ah, professor, mas esse gráfico aí é uma figura geométrica. Não vai ser assim, óbvio. O que eu preciso? Eu preciso de um deslocamento em função do tempo. Quando eu calcular a área, vão aparecer só 4 áreas: quadrado, retângulo, triângulo ou trapézio. Só podem aparecer essas 4 figuras para vocês, porque são as únicas áreas que vocês sabem calcular. Então, quadrado, retângulo, base vezes altura. Triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Mas você fez base vezes altura, você está fazendo deslocamento vezes F, ó, base vezes altura. Você está fazendo FD. Então, por isso que calculando essa área da figura formada, ela me dá o trabalho. Quem lembra do quarto e do quinto? Pessoal, vocês lembram do TEC? Teorema da energia cinética, que a gente demonstrou a energia cinética? O trabalho de uma força resultante é a energia cinética final menos a inicial. Lógico,
Aquela energia que eu tenho no final, subtraída daquela que eu tenho no início, é uma diferença. Então, eu sei o tanto que eu usei, é o trabalho. E, por último, o TEP, o Teorema da Energia Potencial. E o trabalho da força resultante é aquela energia potencial inicial menos a final. A energia potencial é o contrário da cinética. Ou seja, aquela historinha, saí de casa, eu comi 1000 joules. Cheguei na escola com 800. Então, eu tinha armazenado 1000. Energia potencial, energia armazenada. 1000. Cheguei na escola com 800. A diferença é 200, quer dizer, o que eu usei. Trabalho é o que eu usei. Então, essas são as 5 maneiras que vocês aprenderam para calcular trabalho. Eu acabei fazendo uma revisão nessa aula de trabalho para vocês. Né? Por quê? Porque a potência é só isso. Potência é o trabalho que eu realizei pelo tempo, a rapidez com que um trabalho, né? A medida dessa velocidade com que um trabalho é realizado. Então, você pega o motor da Ferrari, por exemplo, ela realiza um trabalho muito rápido. Ou seja, o consumo de energia de um motor de uma Ferrari não é o mesmo consumo de energia do motor de um carro popular nacional. Aí você pega um carro de Fórmula 1. Nossa, um carro de Fórmula 1 consome muito mais. Pra vocês entenderem, um carro de Fórmula 1 ele tem aproximadamente 300 litros de capacidade no tanque de combustível. Os nossos carros de hoje não passam de 50 litros, pessoal. E um carro de Fórmula 1, ele geralmente uma corrida dura 1h15 minutos. Uma corrida dura 1h15 minutos para consumir 300 litros. Pessoal, é muita coisa. E olha que aquele combustível não é igual ao nosso. O combustível deles é um combustível mais caro. Oi? Perguntar. Em relação ao trabalho da força resultante, quando tiver mais forças agindo num corpo, Ah. é, o trabalho da força resultante vai ser a soma de todas as forças? Sim, sim, Eu sim. lembro que você fez a apostila e eu Sim, lembrei. sim, 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 sim. Sim, eu fiz uma parte, né? Que o trabalho da força resultante também é igual à soma do trabalho de todas as forças. Você pode calcular o trabalho de uma a uma separadamente, somar todas, você tem um trabalho da resultante, tá? Muito bem Ah, lembrado, Pedro. Obrigado, viu? nada. Muito bem lembrado. É que eu fiz uma revisão aqui, Pedro, uma abrangência, entendeu? Para lembrar que para calcular a potência você precisa da aula de quem? De trabalho. Então não adianta nada você saber a fórmula de potência e não estar sabendo calcular o trabalho que está envolvido no texto. Tá? Então eu me lembro que eu já fiz esse resumo em algum lugar, né, Pedro? Pode falar, Pedro. Sim, sim, você fez na apostila, foi na apostila. Isso, na aula de trabalho. Então vocês têm um Eu acho resumo que desse aula lá. passada, passada Isso, retrasada. isso mesmo. A aula passada foi trabalho da força de atrito, né? Sim, sim, não, foi passada então. Falou passada, foi na quinta-feira passada. Isso. É, então. Então, tranquilo. Então, vocês têm um resumo de como calcular esses trabalhos. Vocês precisam saber isso, infelizmente. Por isso que a gente tem potência mecânica 1, potência mecânica 2. Nós vamos ter aula só de potência mecânica daqui para frente, tá bom? Então, daqui para frente já dá para a gente fazer os exercícios de aula. O que você tem aqui no primeiro exercício? Que a potência é trabalho pelo tempo. A potência é... Bom, no texto, trabalho foi de 1000 joules. Esse foi o tanto de energia que o cara deixou para gastar na máquina. E ele deixou a máquina ligada por 20 segundos. Então você ligou essa máquina. Por exemplo, sei lá, gente, o que pode funcionar em 20 segundos aí na cozinha? Um liquidificador. Deixou batendo lá 20 segundos. Vamos supor que você botou leite com Nescau, com chocolate lá dentro, bateu 20 segundos. O liquidificador, então, consumiu esses 1000 joules em 20 segundos. Olha lá, ó. Essa potência deu quanto? 50. 50 joules por segundo, 50 watts. Você sabe que 50 watts é potência de liquidificador na prática, gente? E é de verdade. Olha, eu falei liquidificador e o liquidificador aí, em média, o mais simples, tem 50 watts de potência. Exercício tranquilo, né? Esse primeiro.
Pode pôr numa prova de vocês esse, né? Não vai complicar a vida de vocês, não, né? Ótimo, vamos lá então, pessoal. A velocidade de um carro de massa 800 quilogramas. A velocidade de um carro de massa 800 quilogramas aumenta uniformemente de 36 quilômetros por hora. Olha o que ele botou entre parênteses. 10 metros por segundo para 108 quilômetros por hora, 30 metros por segundo, em 20 segundos. Qual a potência média em HP? Eu vou explicar isso, do motor desse carro, no intervalo de tempo considerado. Ele falou que 1 HP é 750 watts. Tá? Na verdade, 1 HP, turma, na engenharia, na parte mecânica, eles consideram como 746 watts. Eu vou explicar isso aí depois. Tá? Com certeza esse carro aumentou a velocidade. O que você fez? Você aumentou o consumo de combustível pisando no acelerador. Então você fez que o carro consumisse um pouco mais de energia. E ele está dizendo o seguinte, olha o que ele deu. Aí, Pedro, ó a minha estratégia, marcar tudo que você tem. 800 quilogramas. A velocidade inicial do carro, que era 36 km por hora, ele já dividiu por 3,6. Falou que era 10. Aí a velocidade final do teu carro, ela aumentou para 108 km por hora. E o examinador já foi bonzinho, dividiu por 3,6 e colocou 30 metros por segundo. E num tempo, ele acelerou, ele pisou. Olha quanto tempo ele gastou para chegar lá. 20 segundos, quer dizer. Gente, de 36 km por hora para chegar em 108, você gastou 20 segundos. Ah, gente, esse carro não é um carro potente. Tá? De 30 km por hora a 100 km por hora, gente, você vai rapidinho no automóvel convencional hoje. Então, isso aqui é um carro mais antigo, tal, está consumindo energia. E olha o que ele falou, 1 HP é 750 watts. Eu vou explicar aqui o que é esse HP. Alguém sabe explicar o que é HP? É uma história muito simples, tá? HP vem do inglês horsepower. Esse termo ele surgiu na Revolução Industrial. Por quê? Porque as máquinas térmicas, né, que eram as máquinas a vapor, começaram a surgir na Revolução Industrial. Porque quem girava, por exemplo, uma indústria, tinha um eixo que fazia alguma coisa girar lá dentro, uma máquina, eram os cavalos. E os ingleses criavam os cavalos, porque os ingleses acreditavam que os cavalos de raça inglesa, preparados desde quando eles eram jovens, bem alimentados e exercitados para ganhar músculos, os cavalos eles eram criados para trabalhar na indústria. Então esses cavalos, ele acreditava que um cavalo, um animal, né, gerava uma potência de 750 watts, quer dizer, 746 watts. Os ingleses acreditavam que o cavalo deles eram os melhores cavalos do mundo. Então ele falava assim, um cavalo vapor, horsepower. Um cavalo que vai ser colocado na máquina a vapor. Então nós vamos substituir esse cavalo pela máquina. Só que não era um cavalo. Eram quantos para girar aquela máquina? Eram 50 cavalos para girar aquela máquina. Como se fosse uma carroça, eles colocavam 50 cavalos para puxar aquela máquina. Né? Então, aquela máquina tinha uma potência de 50 HP. 50 cavalos utilizados para puxar aquela máquina. Aí eles falaram assim,
Então, se são 50 cavalos, eu preciso criar uma máquina a vapor para substituir esses 50 cavalos. Então, aquela máquina a vapor substituiu 50 cavalos. Ah, mas era uma máquina que tinha 10 HP, tá? Então, por isso que você fala hoje que os automóveis, aqui no Brasil, carro popular, motor 1.0, dependendo do automóvel, ele vai de 95 a 105. Só que aqui no Brasil a gente não usa HP, a gente usa CV, que é a tradução de cavalo-vapor. Ah, mas não é a mesma coisa? Não é. O CV, moçada, é 735 watts. O cavalo-vapor é menor que o HP, pouquinho menor. Os ingleses acham que o deles é 746, aproximado aqui. E nós, na América, tá, que a gente usa esses cavalos, 735 watts cada cavalo. Bom, cada um tem um termo de enxergar essa potência. O problema é calcular a potência. Mas eu tenho que usar isso. Olha lá, Pedro, ó. Eu tenho que usar isso. Eu tenho que usar onde eu tenho massa, velocidade. Olha o que foi dado no texto. Então, se eu for lá na minha tabelinha de vários trabalhos que eu tenho, não tem gráfico, não tem força, não tem deslocamento, então eu não vou poder usar foda. Mas como eu tenho velocidade, eu vou chamar o TEC. No teorema da energia cinética, o trabalho era a energia cinética final menos a energia cinética inicial. E energia cinética, você esqueceu a formulinha da cinética, olha lá, ó, mv² sobre 2. É onde apareceu massa e velocidade, tem energia cinética na jogada. Tá? Ele misturou massa com velocidade, ó, tem energia cinética na jogada. Por isso eu vou ter que calcular a energia cinética final, energia cinética inicial, subtrair para calcular o trabalho. Então eu vou calcular a minha energia cinética final primeiro, já que ela está na ordem da equação. Massa, velocidade final ao quadrado por 2. Então nós vamos ter que pegar 800 quilos do automóvel, que é um carro leve, pode ser um carro popular, 800 quilos, eles vão de 800, 700 a 1000. Um Fusca tem 820 quilos, tá? Um carro popular com motor pequenininho, né? Velocidade, 10. Nada, é a final, professor, pelo amor de Deus. É a final, você está calculando energia cinética final, então é 30 ao quadrado sobre 2. Então essa energia cinética final ficou 800 dividido por 2, 400 vezes 900. Essa energia cinética final ficou 360 mil joules. Agora eu vou calcular a minha energia cinética inicial. mv inicial ao quadrado por 2, ó. Usando essa fórmula aqui duas vezes, para final e para inicial. Então ficou quem? 800 vezes 10 ao quadrado dividido por 2. Então essa nossa energia cinética inicial ficou 400, que seria 800 por 2 vezes 100. Então eu tenho uma energia cinética inicial de 40 mil joules. Então eu tinha 40 mil joules de consumo de combustível. Passou para quanto? Para 360 mil. Quanto que eu consumi? Olha lá, a diferença. Então eu vou parar aqui, pessoal, e vou calcular esse trabalho. Vou calcular esse trabalho usando o teorema da energia cinética, fazendo a diferença da final menos a inicial, que seria 360 mil menos 40 mil. Eu tenho um trabalho de 320 mil joules. Aí eu vou na potência, que é o trabalho pelo tempo. Eu vou lá pegar os 320 mil, dividir por 20 segundos que isso aconteceu. Aí eu calculo a potência desse motor. Tá? Então eu corto esse zero aqui com esse último zero aqui. Ficou 32 mil dividido por 2, 16 mil watts. Só que ele quer em HP.
Ele quer em HP, pessoal. O que eu faço para calcular em HP? Tem que fazer uma regrinha de 3, né? 1 HP. Vou fazer em vermelho aqui no cantinho, ó. Aí eu venho pôr a resposta aqui embaixo, ó. 1 HP é 750 watts. Quantos HPs me daria 16.000 watts? Para transformar HP ou CV, cavalo vapor, horsepower, HP, horsepower, ou CV, cavalo vapor, é só fazer regra de 3. Multiplica em cruz, 750x é 16.000. X é 16.000 por 750. Aí vocês cortam, ficaria 1.600 por 75. Dá 20. 20 daria 2 vezes 75, dá 1.400, né? Então, um pouquinho mais. Quantas vezes 75? 3, 150, 400. Isso mesmo. 23, alguma coisa, pessoal. 23, alguma coisa. 21? Ai, ai. Fiz conta errada, então, hein? 21,33333, isso. 21, então essa potência é de 21,3 HPs. Pouco. Pouco. Né? O motor de um carro popular hoje, ele dá 95. No próprio documento do carro está escrito a potência dele em CV, tá? Vocês pediram para o pai de vocês mostrar lá o documento, tá lá a potência do carro, tá? No documento do carro tá a potência dele. Ô, pessoal, a gente tem que pegar os dados do problema e ver qual equação do cálculo de trabalho a gente vai usar. Tá? Igual o terceiro exercício. O terceiro exercício ele está dando um gráfico. E ele está dando um gráfico em que a força está aumentando. É o processo de cálculo de trabalho por gráficos. Tá? Vamos lá, para a gente fazer o terceiro. Pode terminar de copiar aí, tá bom? Estou aguardando vocês copiarem. Vocês viram que a gente vai ter que calcular o trabalho separado, depois voltar na equação da potência com aquele trabalho, né? Então, por isso, tem que estudar aulas de trabalho, gente. Essa é uma parte difícil da mecânica, saber calcular o trabalho pelo texto que ele está dando. Então, daqui para frente, misturou velocidade e massa, teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética é o que mais a gente usa em movimento. O teorema da energia potencial a gente nem usa. Porque trabalho é movimento, e movimento envolve velocidade, por isso. Então a gente usa muito isso aqui, ó. Beleza? Gente, pode marcar esse terceiro exercício para vocês estudarem. O próximo simulado nacional, a próxima prova minha, todos os anos, em todos os lugares que vocês forem fazer, tem um exercício de figura com um gráfico de força-distância. Aí depois uma figura muito tranquila para vocês, tá? Nesse exercício 3, ele põe um gráfico muito tranquilo. Ele põe um gráfico da força em função da distância. Ele fala que essa força, F em newtons, varia com o deslocamento em metros. Aí ele põe um gráfico que ela é crescente desde a origem aqui, ó. Ele falou que essa força cresce de 20 para quanto, pessoal? Em 20 metros cresceu para 30. A força variável,
Opa, a força variável tem a sua projeção na direção do deslocamento conforme o gráfico a seguir. A potência média no deslocamento de 0 a 20 segundos olha o que ele escreveu nos dados, foram necessários 4 segundos para realizar esse movimento. Foram necessários 4 segundos. 4 segundos para eu fazer esse movimento. Como que eu vou calcular essa potência? Para eu calcular essa potência, eu preciso do trabalho dividido pelo tempo. Bom, o tempo aqui já são 4 segundos. Então, eu já vou dividir por 4. Quem? O valor do trabalho. Se você fizer foda, você dançou. Se você fizer 30 vezes 20, você dançou. Por quê? Porque 30 newtons só é atingido quando você termina o deslocamento. No meio desses deslocamentos, de 0 a 20, essa força variou. Ela não foi sempre 30. Por isso que eu tenho o gráfico, eu tenho que calcular pela área. Essa área me dá o cálculo do trabalho de uma força variável, que é a propriedade gráfica. Então, esse trabalho ele vai ser igual à área desse triângulo, ó, que é a base vezes a altura dividida por 2. Se fosse um retângulo, base vezes a altura, um trapézio, a soma das bases vezes a altura dividido por 2. Então, quem vai ser esse trabalho? A minha base aqui é 20. A minha altura é 30, dividido por 2. Então, eu vou ter um trabalho em cima 600, dividido por 2, 300 joules. 300 joules em 4 segundos. Então, a minha resposta é uma potência de 75 watts. Aí a resposta do nosso problema 3. Ele deu um método gráfico para a gente calcular esse trabalho. Infelizmente. Podem copiar que eu vou fazer mais. Não vou deixar vocês na mão, não. Eu vou fazer o exercício 4 da FUVEST, vou fazer o exercício 5 da FUVEST. Nós vamos fazer os outros 2 exercícios extras. Os 2 caíram na FUVEST. Vocês verem como é que cai isso no vestibular, tá? Vamos fazer bem devagarzinho os 2 exercícios aí, para vocês entenderem, tá bom? Tá? O exercício de número 4, ele fala o seguinte: de acordo com o manual do proprietário, um carro de massa, massa 1.000 quilogramas. Isso está no manual do seu carro, viu? Numa pista horizontal, acelera de 0 a 108 km por hora. 0 a 108 km por hora. Olha, agora tem potência. 10 segundos. Vocês sabem que uma Ferrari faz isso de 0 a 100. Vocês sabem quanto tempo uma Ferrari vai de 0 a 100 em média? Deixa eu ver se eu consigo desembaçar a lousa. Vamos, desembaça. Aí. De 0 a 100. Luan, 4 segundos. Eu vi isso numa revista 4 rodas uma vez. Em 4 segundos a Ferrari vai de 0 a 100. 2 é o Bugatti? Credo. Sua cabeça vai lá na... A hora que você está dirigindo, sua cabeça vai lá na... A hora que você acelera, você faz assim, ó. Sua cabeça vai lá no vidro de trás, credo. Pra que isso? Vai, vamos lá. Dirigir de capacete. Turma, essa é a velocidade inicial. Essa é a velocidade final.
em 10 segundos. Primeira coisa, divide aqui por 3,6, 30 metros por segundo. Qual a potência? Esses são os dados do problema. Força você não tem, distância você não tem, gráfico você não tem. Então não tem nenhuma força, Pedro, pra você somar todas, fazer o trabalho da resultante. Não tem gráfico. Olha, gente, velocidade envolvendo massa, ó, de novo, o TEC. Teorema da energia cinética sem choro e sem vela. Ou seja, o trabalho é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Vamos calcular a energia cinética final primeiro. mv final ao quadrado por 2. Então, vamos lá. A massa é 1000. A velocidade final atingida é 30, dividido por 2. 30 ao quadrado, 900. 1000 dividido por 2, 500. O que a gente tem lá? 5 vezes 9, 45. 45 com 4 zeros. 450 mil joules. Essa é a nossa energia cinética final. Olha a inicial, não precisa nem calcular. Velocidade é zero. Ah, professor, então calcula. Ótimo. M vezes 0 ao quadrado por 2. Você vai jogar 1000 e vai pegar a velocidade inicial, que é 0 ao quadrado dividido por 2, vai dar 0. Então, esse trabalho, que é a energia cinética final menos a inicial, vai dar a diferença das duas. 450 mil menos 0. 450 mil. Olha o exercício da FUVEST. Mais fácil que aquele outro. Por quê? Aquele outro ele pôs, ao invés aqui, ele pôs 30 no outro, só que ao invés de 0 ele pôs 10. Aí você tinha que fazer mais uma conta. Olha, esse é mais fácil que aquele outro, ele caiu na FUVEST. É só dividir agora. Trabalho pelo tempo, ou seja, 450 mil, dividido por 10 segundos. Só cortar um zero aqui, ó. 45 mil watts. Ah, professor, é um teste, não tem essas respostas no teste. Aí que a FUVEST pega, né? Vamos lembrar? Potência de 10. 1 quilômetro, 1000 metros. 1 quilograma, 1000 gramas. 1 quilo de alguma coisa. 1 quilograma, 1 quilômetros, 1 quilowatts. 1000 watts. Cada 1000 a gente põe 1 quilo. Então eu tenho 3 zeros aqui, ó. Por isso que eu posso falar que isso aqui é 45 quilowatts. 45K. Esse K vale 1000. E se for M maiúsculo, é mega. Aí é milhão. São 6 zeros. Então, ó, é quilo, mega, giga e tera. 1000, milhão, bilhão e trilhão daquela unidade. Então aqui eu tenho 1000, 3 zeros, 6 zeros, 9 zeros e 12 zeros. Quilo, mega, giga e tera. Então aqui ele pôs 45 mil watts, 45 quilowatts. Entenderam esse lance do quilo aí, pessoal? Isso dá na alternativa C. Vocês entenderam esse lance do quilo, pessoal? Cada quilo é 1000 daquela unidade? Beleza, Fabiano? Obrigado. Estou aguardando vocês copiarem, tá? Por isso que vocês precisam ler o texto, ver os dados do texto e qual a equação de trabalho que vocês vão usar. Se tiver força na jogada, ângulo é o FD cosseno. Se for força variável, tem que ter gráfico. Se for velocidade, é teorema da energia cinética. Não pode esquecer disso. Tá? Vamos fazer esse último exercício da FUVEST para a gente encerrar a nossa aula.
Um elevador de 2.000 quilos sobe numa altura de 60 metros em meio minuto. Adote a gravidade 10. Qual o trabalho do elevador? Qual a potência desenvolvida pelo elevador? O exercício 5 extra. Um elevador é uma caixa. Ele vai subir. Então alguém tem que fazer uma força aqui, que é o motor. Motor que puxa o elevador. E ele tem o peso. São duas forças. Só que o elevador vai subir. Vai subir para uma distância de 60 metros. Para ele subir, no mínimo, essa força tem que ser igual ao peso. Para ele ter uma velocidade constante para cima, exercício de elevador. Para ele ter uma velocidade constante para cima, porque nenhum elevador vai acelerar o tempo inteiro. Senão você morre lá dentro. Como é que ele vai parar lá em cima? Então, a primeira coisa, peso desse elevador, mg. Ah, professor, ele não deu velocidade. Verdade, então eu não vou usar o teorema da energia cinética. Mas ele deu distância, altura. Altura. Ele vai percorrer uma distância para cima. Peso. A massa do elevador, 2.000 quilos. A gravidade é 10. Não pode confundir massa com peso, hein? A massa do elevador é de 8.000 quilos. 8 toneladas. Então, olha só, 20.000 newtons. Essa força, para o elevador subir, ela tem que ser maior ou igual ao peso. Porque aí, se ela for igual, eu mantenho a velocidade constante. Ou o elevador fica parado. Parado ele não vai poder ficar. Porque se ele sobe, então eu vou manter a velocidade constante. Então essa força mínima é de 20.000 newtons. Para onde? Para cima. Então seria o trabalho dela. Porque esse peso é do elevador. Então o trabalho do elevador é vencer o seu peso. Por isso que a gente trabalha no mínimo igual ao peso. Então é o trabalho de uma força Fd cosseno. A força eu sei, 20.000, que é igual ou maior que o peso. O deslocamento dele é 60 metros. E o ângulo? Agora é que eu quero ver. O ângulo é entre a força e o deslocamento. A força está para cima. O deslocamento também está para cima. Os dois vetores estão no mesmo sentido, ó. Eles não estão assim, formando 90 graus, ó. Eles estão assim, ó. Como eles são paralelos e no mesmo sentido, o ângulo é 0 graus. Cosseno de 0, que é 1. Cosseno de 0 graus, que é 1. Quanto vai dar isso? 6 vezes 2, 12. Mais 4 zeros aqui do 20.000 e mais um zero aqui do 60. 5 zeros. 1, 2, 3. 1, 2. 1.200.000 joules de energia para esse elevador subir. Rapaz, 8.000 quilos para você subir esse elevador, 1.200.000 joules. 8.000 quilos, com certeza esse elevador está carregado, não de gente, de material, sei lá, da onde que é esse elevador. 1.200.000 joules. Ele pode escrever isso lá na resposta, pessoal, como 1,2 vezes 10 a sexta joules, tá? 10 a sexta de milhão, de megajoules. Ele pode ainda escrever, ó, 1,2 milhões de joules, megajoules, na resposta dele. Esse é o item A. No item B, ele pergunta qual a potência, que é o trabalho pelo tempo. O trabalho é 1.200.000 joules.
Em quanto tempo? Ele falou aí. Meio minuto. Ui, meio minuto. E são 30 segundos. No texto ele escreveu por extenso. Meio minuto. 30 segundos, porque um minuto tem 60. Dividido por 30. Vamos passar a vara nesse zero com esse zero. Ficou quanto? Agora. 120 mil dividido por 3. 40 mil watts, que você pode escrever igual o outro exercício. Quem quiser, 40 quilowatts. Eu deixaria 40 mil watts. Ele não pediu para escrever em quilo. 40 mil watts. Por que esse exercício ficou um pouquinho mais chato? Porque eu tinha que descobrir a força que puxava o elevador para cima. No mínimo, ela é igual ao peso. Por isso eu calculei o trabalho do peso. Se eu calcular o trabalho do peso para baixo, é o mesmo trabalho do F para cima. Beleza, moçada? Ficou bem claro isso?